difícil hoje você ter dinheiro? Porque você provavelmente vive uma jornada profissional de dependência. Quem ganha salário depende de uma empresa, depende do chefe. No momento que eles não te quiserem mais, você não tem mais salário. Percebe que você depende de alguém querer dar esse dinheiro para você? Você não ganha, você produz com o seu esforço, com a sua expertise, né? Mas você depende de alguém querer te dar isso. Se acontecer alguma coisa, o chefe, o dono da empresa, né, cria uma mudança na empresa e pronto, você está dependente dessa mudança. Quem aqui é profissional liberal? Depende, né? Quem aqui tem clientes e depende dos clientes, né? Tem gente aqui que é profissional liberal. Você depende dos clientes. Se não tiver cliente, você depende de dar as suas horas, né? Quem aqui é autônomo? Depende de dar as suas horas, né? Quem aqui é funcionário público também tem uma jornada profissional de dependência. Depende do serviço público, depende daquilo que está ali disponível. Se a gente, de repente, tiver alguma mudança muito séria política, econômica, que mude os cargos, que mude os salários, né? Então, muitas vezes, a gente está criando uma jornada profissional de dependência. Depende do chefe, depende da empresa, depende, né, do sistema público, depende dos clientes. Ué, Lu, mas como é que eu faço para criar uma jornada profissional, uma jornada financeira de independência? Tem duas formas de você fazer isso. Uma jornada financeira de independência é você aprender a investir. Aprender a investir mesmo. E aí, quando você aprende a investir, você, ainda dependo do meu cliente, eu ainda dependo do meu salário, eu ainda dependo, né, da minha remuneração como servidor público, eu ainda dependo das minhas vendas, dependo, né, das pessoas quererem comprar de mim, mas eu tô começando a criar uma jornada de independência quando o meu dinheiro tá em algum lugar, e enquanto eu faço dinheiro aqui trabalhando, ele tá ali fazendo dinheiro com o meu dinheiro, né? O meu próprio dinheiro trabalhando e fazendo mais dinheiro. Porque se você coloca o seu dinheiro num investimento, aí você olha, alguns dias depois tem mais dinheiro, você concorda que quem trabalhou foi o dinheiro? Você trabalhou para ter aquele, mas no momento que você botou no investimento certo, seguro, que vai dar uma boa rentabilidade, quem trabalhou foi ele. Então, aquilo ali, aquele dinheiro que está sendo feito ali não depende mais de você. Não depende. Dependeu só no momento que você escolheu. E tem uma outra jornada de independência que você pode criar profissional. Olha só. Como é que eu faço o dinheiro chegar a mim profissionalmente sem que eu precise dedicar minhas horas? Por exemplo, vou dar um exemplo que é o meu exemplo, foi a forma que eu encontrei, tá bem? Quando eu crio um curso, as pessoas estão assistindo o curso e eu tô dormindo, eu tô jantando com meu marido, eu tô fazendo outras coisas. Então elas compram, eu tô ali trabalhando para elas, mas não tô dedicando minhas horas. E por isso eu posso ter, quantos alunos eu entender que faz sentido ter, até porque a gente tem limitações de vagas, né? Mas eu posso ter, sei lá, de repente eu tenho um curso com 10 mil alunos. Nunca fiz, mas eu posso criar um curso com 10 mil alunos. Se cada um me pagar R$1, são 10 mil reais, mas o curso não custa R$1, então faz a conta. Então percebe que quando eu crio um sistema onde eu posso trabalhar e aquilo não depende da minha hora e não depende de um sistema que não é meu, o curso, a empresa de cursos online é minha. Então eu criei um sistema que não depende da minha hora, que não depende de ninguém, nem mesmo de mim, para fazer dinheiro, né? Então, se eu crio uma empresa, se eu tenho vendedores para vender para mim, se eu uso a internet, tudo isso são formas de eu automatizar, de eu sistematizar a forma como eu faço dinheiro, e isso não depender das minhas horas. Se eu crio parcerias, então tem muitas formas de você criar uma jornada profissional de independência. Então você precisa criar uma jornada financeira de independência com os investimentos e uma jornada profissional de independência. Algo que não dependa das suas horas, algo que seja um sistema seu e que não dependa das suas horas, tá bem? Então essa é uma outra forma de tornar mais fácil ter dinheiro. E quando você está num caos completo? Né, eu tô aqui falando de várias coisas que são importantes a gente fazer, que servem para qualquer pessoa, inclusive as pessoas que estão vivendo um caos completo. E aí é comum eu receber mensagens assim, mas e quando você tem tal problema? Mas o problema é que... Então, a quarta coisa que você precisa fazer para ficar mais fácil ter dinheiro é você aprender a crescer para cima do problema. O que é isso, gente? O que é crescer para cima do problema?
é você ser maior do que o problema. Como é que eu me torno alguém maior do que o problema? Primeiro, é não colocando foco no problema, tá? Você, muitas vezes, você vai se pegar dizendo isso, ou você, a partir de agora, vai até ouvir as pessoas dizendo isso. Eu, como sou ligada nisso que eu vou te falar agora, eu escuto o tempo todo. O tempo todo. Até dentro da minha casa, vou dizer isso. Eu escuto o tempo todo a seguinte frase: mas o problema é que... Ou seja, eu tô lá apresentando alguma coisa... Não, ó, vamos fazer isso, cria uma jornada de independência e tal, né? Dá importância ao que é importante, expande seus limites. Mas o problema é que... Ah, mas e quando você tem tal situação? Esse mais e quando você tem tal situação é a mesma coisa que o mas o problema é que. Que o mais o problema é que a pessoa não tá querendo expandir os limites dela para a solução e ela volta a olhar para o problema. E eu entendo que isso aconteça, eu já fui assim na vida. Primeiro porque, como eu falei pra você, né, a gente tem esse padrão automático, né, de se fixar no que é desafiador, né, pra gente manter a nossa sobrevivência, mas porque a gente nunca foi treinado a não olhar pro problema. Qual é a coisa que a gente aprende no colégio? Né? Vamos resolver o problema e a gente fica lá com foco no problema. São poucos os formatos de ensino que realmente são focados em solução, eles são sempre focados no problema. E aí, gente, esse olhar no problema faz a gente dizer, mas o problema é que... Ou faz a gente fazer essa forma disfarçada de assim, ah, mas e quando você tem filhos pequenos? Mas e quando você vive num caos completo? Mas e quando você tem um marido que não te ajuda? Mas e quando o seu chefe não quer te dar aumento? É a mesma coisa, a pessoa está disfarçando, o problema é que o seu chefe não quer dar aumento, o problema é que o meu marido, o problema é que... A gente está olhando só para o problema, só está disfarçando e fingindo que é uma pergunta, mas na verdade é uma afirmação com um ponto de interrogação, né? É meu chefe que me atrapalha... Então a gente precisa, primeiro, expandir esse nosso olhar, olhar além do problema, entender que, ó, ok, o problema existe, mas e se eu decidir olhar para outra coisa, né, olhar além do problema, o que eu vou ver? Tem muita gente que fala, e quando você tem mais pote que salário? Tá, vamos transformar isso e se perguntar assim, e se eu pudesse ver além do problema, o que eu veria? Silêncio. Num primeiro momento não vem nada na nossa mente. Mas você insiste. Se eu pudesse ver além do problema, o que eu veria? Se imagina, se num lugar, o problema está aqui, se eu pudesse ver além dele, o que eu veria? O que apareceria na sua frente? Talvez não tenha vindo a resposta ainda. Nem, Elaine? Você me perguntou, né? Mas e quando a gente está vivendo um caos completo? E se você pudesse enxergar além do caos completo? Talvez num primeiro momento essa resposta, essa pergunta não tenha uma resposta, mas essa resposta vai vir quando você aprende a crescer para cima do problema. Então tem 3 coisas que te faz crescer. Primeiro, a energia. Galera que esqueceu de beber água te dá energia. Beber água te ajuda a lidar com problemas. Se alimentar bem, fazer exercício físico. Então eu preciso ter energia. Então para eu crescer para cima do problema, como é que eu vou crescer se eu sou uma pessoa sem energia? Mas e quando você tem tal coisa? Mas e quando o seu chefe? Mas e quando? Né? Isso aqui não tem energia. Agora, se eu tenho energia, se eu me alimento, se eu faço exercício, se eu bebo água, eu tenho energia vital, né? E se eu tenho energia vital, eu cresço para cima do problema. Segunda coisa que te faz crescer para cima do problema é a mentalidade vencedora. Então, como é que eu crio essa mentalidade vencedora? Bom, eu imagino, eu tô vendo algumas pessoas compartilhando aqui nos comentários, né? Nossa, que legal, fez sentido, que legal isso. Eu vi alguém falando, você podia ser terapeuta. Eu faço anos e anos de terapia, meu terapeuta me ajuda muito a ter esses insights. Mas é isso, como é que eu crio essa mentalidade? De repente, numa live como essa, você muda muito sua mentalidade. Então, estar aqui no Pergunta pra Lu toda segunda-feira, às 19 horas, ou assistindo gravados, né? Se você está assistindo no gravado. Ler livros, me perguntaram, tem um livro para indicar? Nossa, eu amo livros, né? Para quem tá vendo aqui no Instagram, dá pra ver um pedacinho aqui em cima. Eu amo livros. Tem um livro, anota, que eu sei que você vai falar, repete, anota. Eu vou dizer agora. A Mágica de Pensar Grande. Esse livro é genial. A Mágica de Pensar Grande. Maravilhoso. Esse livro resolve toda a sua vida? Não resolve toda a sua vida.
Não vai resolver sua vida financeira, ele nem é sobre finanças. Mas você precisa criar uma mentalidade vencedora. E a outra coisa que você precisa ter para que você cresça para cima do problema é conhecimento, gente. É informação, mas é informação aplicada. Né? Então, assim, eu não vendo cursos porque eu sou uma vendedora de cursos, resolvi ficar rica vendendo cursos. Não! Eu ofereço uma solução de algo que eu acredito que de verdade é transformador. Cursos, mentorias,